Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Análise de Doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos. Hoje a gente vai fazer os exercícios que está nesse livrinho azul sobre as Testemunhas de Jeová. A gente já estudou esse livro, que é o livro-texto. Agora a gente vai estudar esse outro, que é o livro de exercício. E aí você anota aí as suas respostas e manda aí no meu e-mail, que é ronaldozm@gmail.com, para que eu possa, corrigir e enviar as respostas para vocês, tá bom? Já peço também que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, aciona aí o sininho para que você seja avisado aí. Então, a lição 14, as testemunhas de Jeová, que vai da questão 701 a 705. Exercício 1, conhecimento geral. Marque um X sobre a letra que corresponde à resposta correta. 701. Os principais fundadores das Testemunhas de Jeová foram: A. Jesus Cristo e os seus apóstolos. B. William Millen e Ellen G. White. C. Charles Russell e Joseph Rutherford. A, B ou C? 702. As testemunhas de Jeová enfatizam principalmente a. Um reino eterno nos próprios céus. B. Um reino teocrático aqui na terra. C. Um reino com duplo propósito terrestre e celestial. A, B ou C? 703. A Bíblia diz que a. As Escrituras e os, abre aspas, estudos in the Scriptures, fecha aspas, entre parênteses, estudo das Escrituras, são inspiradas por Deus. B. Apenas as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. C. A publicação, abre aspas, Watch Tower, fecha aspas, que é torre de vigília, é essencial para a interpretação correta das Escrituras. A, B ou C? 704. Sobre a divindade, as testemunhas de Jeová afirmam que a. Há apenas um ser na divindade, o próprio Jeová. B. Há três seres na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. C. Há uma multiplicidade de seres na divindade. A, B ou C? 705. A Bíblia declara que Jesus Cristo é a. O arcanjo Miguel, a primeira criação de Deus. B. O Filho unigênito de Deus. C. O Espírito reencarnado do profeta Elias. A, B ou C? 706. Conforme a Bíblia, o ser humano é composto de a. Corpo, alma e espírito. B. Apenas corpo físico e espírito. C. Apenas corpo físico, sem alma e sem espírito. A, B ou C? 707. As testemunhas de Jeová ensinam que a. Ressuscitou dos mortos para ser Senhor, mediador e sumo sacerdote. B. Ressuscitou, mas nada mais é do que um dos profetas. C. Não ressuscitou dos mortos, sendo apenas um homem. Falando aqui de Jesus, né? A, B ou C? 708. A Bíblia ensina que este mundo, A. Continuará para sempre, mas em estado de perfeição. B. Será destruído junto com suas obras. C. Será destruído, mas continuará como um planeta morto. A, B ou C? 709. Conforme a sã doutrina bíblica, os nossos pecados premeditados, dois pontos. A. Podem ser perdoados, se não mais os cometermos. B. Não podem ser perdoados, por serem premeditados. C. Podem ser perdoados, através da obediência a Cristo. A, B ou C? 710.
Os requisitos bíblicos para a salvação incluem a. Somente fé, sendo o batismo um ato de dedicação ao Senhor. B. Fé, distribuições de literatura e obras meritórias. C. Fé, arrependimento, confissão, batismo e fidelidade a Cristo. A, B ou C? 711. O Novo Testamento diz que a morte é a. O aniquilamento ou a não existência para todo sempre. B. O sono absoluto da alma até a eternidade. C. Um período de separação entre o corpo e espírito, com o espírito consciente até a ressurreição final. A, B ou C? 712. A palavra de Deus diz que depois dessa vida haverá a. Um juízo final, quando todos os homens serão julgados. B. Um aniquilamento da própria pessoa para todo sempre. C. Uma ressurreição, mas apenas para os seguidores da seita Testemunha de Jeová. A, B ou C? 713. Conforme as Testemunhas de Jeová, a Igreja é constituída de a. Jesus Cristo e os 144 mil membros especialmente escolhidos por Deus. B. Todas as denominações, inclusive a Igreja Católica. C. Todos os membros ativos do próprio movimento, Testemunhas de Jeová. A, B ou C? 714. Conforme a Bíblia, os poderes e as autoridades governamentais a. São obras da legislação de Satanás. B. Procedem da vontade e ordem divinas. C. Não pertence a Deus, nem a Satanás. A, B ou C? Desculpa. Exercício 2. Afirmativa correta. Marque um X sobre a palavra sim ou não. 715. As verdades bíblicas permanecem escondidas, exceto para alguns indivíduos especialmente consagrados. Sim ou não? 716. Nas Escrituras, Deus apresenta-se como o único Pai eterno, embora sendo chamado Adonai, Elohim, etc. Sim ou não? 717. Jesus Cristo foi criado por Jeová para ser um dos deuses em segundo plano. Sim ou não? 718. Quando Jesus estava na terra, ele tinha duas naturezas, divina e humana. Sim ou não? 719. A palavra alma significa simplesmente uma criatura viva e consciente. Sim ou não? 720. Todos os homens foram criados para receberem a vida eterna junto com Deus conforme sua obediência às ordens divinas. Sim ou não? 721. Cada indivíduo dá conta de sua vida a Deus e morre pelos próprios pecados. Sim ou não? 720. Conforme Jesus, todos os homens terão uma segunda oportunidade para receberem ou rejeitarem o reino teocrático de Jeová. Sim ou não? 723. Depois do juízo final, os justos irão para os céus e os injustos para o inferno. Sim ou não? 724. Conforme a Bíblia, o reino de Jeová é composto de um presidente, concílio e ministros oficiais. Sim ou não? 725. As Escrituras declaram que os governos deste mundo são órgãos autorizados pelo próprio Satanás. Sim ou não? 726. A sã doutrina bíblica ensina que Jesus Cristo foi morto para sempre e nunca ressuscitou. Sim ou não? Exercício 3. Passagens bíblicas. Marque um X sobre a palavra que corresponde ao sentido real de cada passagem bíblica. 727. Você vai ler Efésios,
capítulo 1, versículo 3, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 2 Pedro 1, 3. E vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. As Escrituras são inspiradas por Deus e capazes de aperfeiçoar-nos na fé. B. As Escrituras são incompletas e corrompidas, portanto, precisam ser reescritas e interpretadas de forma correta. A ou B? 728, você vai ler João 10, 30, 2 Coríntios 5, 18 e 19 e 1 João 5, 6 a 8. E vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A divindade consiste de apenas um ser, o próprio Jeová. B. A divindade consiste de três seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Letra A ou letra B? 729. Você vai ler João capítulo 1, versículo de 1 a 3, Colossenses 1, 16 e 17, Hebreus 1, de 1 a 4, Apocalipse 1, 18 e Apocalipse 22, 13, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, criado para ser um dos deuses secundários. B. Jesus Cristo é Deus, o Verbo eterno, o qual criou e sustenta o universo. Letra A ou letra B? 730, você vai ler Ezequiel 18, 4 e Ezequiel 18, 20. Romanos 5, de 12 a 14 e Romanos 14, 12. E vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Cada homem terá que prostrar-se perante Cristo e responder-lhe por sua vida e seus próprios pecados aqui na terra. B. Os homens herdam os pecados dos pais, portanto, terão que responder a Deus por estes pecados. Letra A ou letra B? 731, você vai ler Lucas 13, 3, Atos 2, 28, Atos 3, 19, Romanos 10, 9 e 10, Hebreus 11 e 6, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A salvação inclui os seguintes requisitos: fé, arrependimento e batismo para a remissão dos pecados. B. A salvação consiste em fé como um ato de dedicação. Letra A ou letra B? 732, você vai ler Mateus 10, 28, Lucas 16, 22 a 24, Hebreus 12, 22 e 23, Apocalipse 6, 9 a 11 e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A alma significa apenas a vida, portanto, a alma morre junto com o corpo. B. A alma é separada do corpo físico e permanece consciente depois da morte. Letra A ou letra B? 733. Você vai ler Mateus 25, 46, Marcos 9, 43 a 48, Apocalipse 7, 9, Apocalipse 20, de 7 a 15, Apocalipse 21, de 1 a 7, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Há dois destinos eternos, os céus e o inferno. Cada alma habitará em um desses lugares. B. Não há dois destinos eternos, há apenas os céus e a terra, na qual os justos habitarão para sempre. Letra A ou letra B? 734. Você vai ler Atos 2, 47, Atos 20, 28, 1 Coríntios 12, de 12 a 14, Efésios 4, 4, Colossenses 1, 18 e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A igreja é constituída apenas de Cristo e dos 144 mil salvos nos céus. B. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, sendo constituída de todos os salvos. Letra A ou letra B? 735, você vai ler Romanos 13, de 1 a 7, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Todos os governos civis, sendo
instrumentos de Satanás, serão desfeitos no início do reino teocrático. B. Os governos civis são instrumentos de Deus para cuidarem dos setores civis e social da vida humana. Letra A ou letra B? 736, você vai ler Efésios 1, 22 e 23, Efésios 5, 25 a 27, Filipenses 1, 1 e 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. O reino de Cristo é constituído de presidente, concílios centrais, sociedades e ministros sobre os distritos. B. O reino de Cristo é constituído de Cristo, na qualidade de cabeça, e nas igrejas locais, tendo de presbítero, bispo, diácono, evangelista e mestres. Letra A ou letra B? 737. Você vai ler Mateus 22, de 15 a 21, Romanos 13, 7, Atos 23, 5 e 1 Pedro 2, 17, e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A Bíblia ordena obediência às autoridades civis, por motivo de consciência. B. A Bíblia ordena obediência às autoridades governamentais, por motivo de consciência. Letra A ou letra B? 738. Você vai ler Mateus 10, 28, Hebreus 12, 22 e 23 e Apocalipse 6, de 9 a 11 e vê se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A morte física significa a morte da alma, a qual permanece consciente após a morte. B. A morte não significa a extinção da vida, pois a alma permanece consciente após a morte. Letra A ou letra B? Exercício 4. Glossário das Testemunhas de Jeová. Você vai aí na minha playlist, num dos exercícios aí eu mostro o glossário, no qual você vai ter que ler e responder essas questões a seguir agora, tá bem? Marque um X sobre a letra V verdadeiro ou F falso, que corresponde ao significado correto do vocábulo histórico. 739. Testemunha. Segundo a seita das Testemunhas de Jeová, a pessoa que presenciou a vida, morte e ressurreição de Cristo. Verdadeiro ou falso? 740. Jeová. O nome de Deus que era falado e respeitado pelos judeus, cuja escrita originou-se no tetagrama YHWH. Verdadeiro ou falso? 741. Arcanjo, o segundo nível de posição entre os anjos. Verdadeiro ou falso? 742. Mediador, na velha aliança, o intercessor do povo perante Deus, entre parênteses Moisés. Verdadeiro ou falso? 743. Reino teocrático, um governo celestial onde Deus é o soberano e todos submetem a sua autoridade civil e espiritual na terra. Verdadeiro ou falso? 744. Paganismo, religião da qual judeus e gentios convertem-se ao cristianismo. Verdadeiro ou falso? 746. Trindade, a distinção coeterna e consubstancial em uma só natureza de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Verdadeiro ou falso? 746. Alma, refere-se ao caráter de um indivíduo em diversos sentidos humanos. Verdadeiro ou falso? 747. Propiciação, o autossacrifício de Jesus na sua morte para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação entre Deus e os homens. Verdadeiro ou falso? 748. Adventismo,
movimento que tem o propósito de profetizar o julgamento final antes do ano 2000. Verdadeiro ou falso? 749. Aniquilamento. Segundo a doutrina das Testemunhas de Jeová, refere-se à destruição total dos incrédulos. Verdadeiro ou falso? 750. Hierarquia. A escala espiritual da seita Testemunha de Jeová, a qual, conforme a doutrina, passa da forma humana para a forma incorruptível no reino teocrático. Verdadeiro ou falso? Agora 10, questãozinha de confissão de fé. Marque um X sobre a palavra sim ou não em relação à sua fé na palavra de Deus. 1. Creio ser a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, pela qual eu devo prestar total obediência ao Senhor. Sim ou não? 2. Creio que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, mediador, sumo sacerdote e Senhor. Sim ou não? 3. Creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inteiramente unidos em um só propósito. Sim ou não? 4. Creio que o Espírito Santo é Deus, igualmente como o Pai e o Filho, cujos poderes espirituais englobam o eterno propósito. Sim ou não? 5. Creio que é bíblico o irmão dar sua própria vida por seu semelhante, mesmo que seja através da doação de sangue. Sim ou não? 6. Creio que a única e autêntica igreja planejada desde a criação do mundo é aquela que se encontra no Novo Testamento e cuja doutrina procede de Jesus Cristo. Sim ou não? 7. Creio que haverá um juízo final, na qual Cristo julgará toda a humanidade, depois de ressuscitá-la. Sim ou não? 8. Creio que Jesus Cristo recebeu toda a primazia divina sobre a Igreja. Sim ou não? 9. Creio que a Igreja terá uma habitação eterna nos céus, ao invés de um reino teocrático aqui na terra. Sim ou não? 10ª e última. Creio que minha salvação deve ser baseada em fé em Jesus Cristo, arrependimento, confissão dos meus pecados, batismo por imersão para a remissão dos pecados e minha obediência ao Senhor até a morte. Sim ou não? Obrigado a todos que acompanharam. Espero que você tenha anotado aí, né, as questões, né, desse livro e me manda aí no meu e-mail que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Se você também tem alguma outra dúvida sobre a Bíblia, quer marcar um estudo bíblico pessoal ou por vídeo chamada, escreva também aí para o meu e-mail, teria o maior prazer de estudar a Bíblia aí com você, tá bom? Também peço, se você está gostando, deixa o like, compartilhe aí com seus familiares, conhecidos, nas suas redes sociais. Convide a todos aí a se inscreverem no canal, para o canal atingir o maior número de pessoas, tá bem? E também aciona aí o sininho para você ser lembrado a hora que eu fizer um vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?